meus caros, aqui é o Corvo. Devem se lembrar que há não muito tempo eu publiquei um vídeo sobre uma personagem do mundo de Sandman, a maravilhosa Death, Morte, minha favorita da obra por uma grande imagem. Neste vídeo continuarei experimentando com a obra, observando a reação de vocês e o quanto ela pode ser atrativa. Sandman, na minha avaliação, talvez possa ser a melhor HQ de todos os tempos. Não sei dizer. O que sei é que, no mínimo, ela está entre as 5 mais relevantes de todos os tempos. Por ignorância ou preconceito, muitas pessoas descartam a literatura em forma de quadrinhos, seja por meio das HQs ou dos mangás. Dotados de preconceito, leitores associam a forma a algo que seria reservado unicamente ao público infantil. Acreditam que seria algo sem, digamos, profundidade ou muita elaboração. Um erro crasso. Estúpido, eu diria. Sandman é uma das obras deste formato que desmente categoricamente este tipo de pensamento, que está mais para a falta dele. Honestamente, eu não sei dizer se eu aprecio outra obra do romancista Neil Gaiman, tanto quanto eu aprecio Sandman. E olha que não faltam obras de muitíssimo alto nível em sua bibliografia. Não apenas no aspecto estético, mas também no textual, Sandman é uma obra que podemos chamar facilmente de masterpiece, obra-prima da literatura. E eu disse literatura, não apenas HQ. Seria reduzir muito o seu impacto e relevância, porque as mensagens contidas nas dezenas de páginas hipercoloridas são profundas, densas e ricas o suficiente para serem discutidas e referenciadas até mesmo por artigos científicos. Não à toa a obra foi considerada por Norman Mailer uma história em quadrinhos para intelectuais. O jornalista venceu por 2 vezes o prêmio Pulitzer. Sabia muito bem do que estava falando, e eu não poderia concordar mais com ele. No entanto, isso não quer dizer de forma alguma que a obra seja inacessível para qualquer tipo de público. Outro aspecto que a valoriza ainda mais é o fato dela não ser, de modo algum, elitista ou segregacionista, em termos de conteúdo. A maior prova disso, da acessibilidade de sua linguagem visual e textual, é o fato dela ter sido a primeira no formato em quadrinho a entrar para a lista dos best-sellers literários do The New York Times. Para ler Sandman, os requisitos são poucos. O primeiro deles, infelizmente, é dinheiro. Se o conteúdo não segrega, o mercado editorial sim. Seu formato com páginas completamente em cores e em edições de capa dura fazem com que o preço da edição física se torne bastante elevado. E um segundo requisito é ter disposição para pensar. Porque Sandman é este tipo de obra. Ela incentiva a reflexões contínuas sobre temas políticos, sociais e existenciais, dando à morte, o sonho, o destino, a destruição, o desejo, o delírio e o desespero, que são experiências humanas, representações antropomórficas, que, de certo modo, as potencializam, fazendo-as nos convidar ao debate e pensamento filosófico também. É uma obra bastante intrigante e que, curiosamente, não termina também apenas na primeira leitura. É algo bastante natural e esperado retornarmos a Sandman, lermos mais uma vez com o passar dos anos, visto que, como mencionei, os temas existenciais são a essência da obra. Basta estar vivo para estarmos lidando de forma contínua com o sonho, a morte, destruição, desespero, delírio, destino e com o desejo. Sandman é uma obra humana, demasiadamente humana, e lê-la é se permitir ingressar em um processo de humanização também. O impacto é inevitável. Após a leitura da obra, saímos outra pessoa. E são estas obras as de real importância, formativamente falando, sejam elas acadêmicas ou literárias como esta aqui. Neste primeiro episódio, se é que haverão outros, visto que estou experimentando e também percebendo como me sinto comentando a obra, eu começarei a abordar alguns aspectos dela, seguindo a ordem de apresentação
dos acontecimentos, da maneira que eles são retratados por Neil Gaiman. Como em praticamente 90% daquilo que faço em meu canal, minha intenção nunca é dar spoilers gritantes sobre o que estou comentando. Meu maior desejo é sempre o de incentivar a experiência do meu ouvinte, que ele vá de encontro com a obra e experimente por si mesmo. Embora meu pensamento flua e eu construa uma fala reflexiva acerca do que abordo, ela tem como intenção um convite e não a revelação de todos os tesouros e aprendizagens que vocês podem adquirir em suas jornadas pessoais. Com Sandman, este meu movimento e postura não serão diferentes. Na abertura da obra, O Sono dos Justos, há algumas coisas que de cara já ficam perceptíveis para nós. Sandman, pela própria arte gráfica que nos é apresentada, se encaixa no gênero Dark Fantasy. Textual e graficamente, estamos sujeitos a presenciar cenas sombrias e até mesmo perturbadoras. A vingança de Morfeu, chamado de sonho na obra, é retratada, neste primeiro momento, por exemplo, de maneira horripilante, graficamente sem muitas restrições. Outro elemento que se sobressai é o urbanismo das cenas, que de cara notaremos que não serão limitadas por tendências exclusivamente de uma época, visto que os 7 perpétuos, ou seja, sonho, morte, desejo, desespero, delírio, destruição e destino, não são fruto das representações de uma época específica, mas de todas elas. Eles podem ganhar formas distintas e serem muito influentes em algumas mais do que em outras, mas de maneira geral, eles sempre estarão presentes. Sabemos muito bem que Neil Gaiman é, como todos nós, fruto de sua época. Mas o fato dos perpétuos não serem é algo que obriga, necessariamente, o romancista a ler, pesquisar e estudar para conceituar sua obra. Percebem como o fato de Sandman ser uma obra intelectual não é apenas uma licença poética? E em relação à questão da urbanização, é perceptível como sentimos a função dos perpétuos existindo e exercendo sua função na vida cotidiana. É um show à parte o papel do sonho sendo representado aqui, em O Sono dos Justos, para diferentes pessoas, em diferentes lugares do mundo, contextos sociais e épocas. E o paladar urbano é algo que varia, inevitavelmente, em todos eles. Capturado, o sonho permanece numa redoma por 7 décadas, e Neil Gaiman, textualmente, e Sam Kiff e Mike Dringenberg, artisticamente, visto que eles desenharam as cenas aqui representadas, conseguiram captar clinicamente as diferenças entre as épocas. É notório o nível de detalhismo em objetos, automóveis e na arquitetura. É algo de grande perspicácia e, além disso, trabalho prévio, de pesquisa. É uma tendência e força motriz que se manterá constantemente em Sandman, mesmo que os ilustradores sejam vários e se revezem nessa tarefa. A estética de Sandman possui particularidades e não à toa a obra também é conhecida por isso, por ter um formato estético de desenho, pinturas e balões nada convencionais. Desde o primeiro exemplar, Neil Gaiman já vislumbrava algo totalmente autoral, em cada pequeno detalhe. A não necessidade de fixação em uma única época dá a Sandman a possibilidade de ser uma dark fantasy de dimensões épicas e históricas também. Se não perceberam quando eu mencionei Morfeu, que aqui é chamado de sonho, este é outro elemento do épico bastante claro, e desde já, um que Neil Gaiman utilizará sempre que necessário, a adaptação de figuras mitológicas. Isso, inclusive, é algo bem comum e recorrente na obra do autor, não apenas em Sandman. Se há um sujeito na literatura que é fascinado com mitologia e se dedica muito a escrever textos sobre essa temática, sem dúvida é Neil Gaiman. Pela obra ser publicada pela Vertigo, um selo da DC Comics, algo que os leitores podem esperar é que ela, sim, irá compartilhar o universo da DC. Mas, de maneira em geral, Sandman acaba tendo um universo próprio, porque o tom e o humor são bastante diferentes das demais obras da DC.
Não é o sonho que figura no universo da DC, e sim os personagens dela que de vez em quando irão dar as caras por aqui. Pelo menos na primeira parte da obra. Depois de um tempo, a tendência é que ela comece a fazer menções cada vez menos frequentes. Fato é que a postura de Gaiman com o universo da DC não deixa de ser explorada em uma direção parecida com o que ele faz com a mitologia, por exemplo. Depende muito do conceito que estará sendo trabalhado na obra, em um determinado momento. Se um personagem da DC fornece riqueza para retratar algo que estiver sendo colocado em questão, Neil Gaiman não fará cerimônias. Mas tudo depende primeiramente do conceito. Não é como se Sandman fosse uma obra trancafiada no universo da DC, como o sonho ficou por 7 décadas aqui, em O Sono dos Justos. Ela é completamente livre para sair e flertar com outros elementos fora dele. Neste primeiro trabalho, nós já temos um bom exemplo disso. O personagem Tweedledum, de Lewis Carroll, que é mencionado, assim como a sua obra Alice Through the Looking Glass, Alice através do espelho. Falando mais diretamente sobre os fatos, o ponto de partida que presenciamos em O Sono dos Justos é o cativeiro do sonho, o qual esperadamente o preenche de amargura e asco por quem o trancafiou. O mundo humano possui feiticeiros poderosos, e alguns com habilidade suficiente até mesmo para retirar um perpétuo de seu respectivo mundo. No caso, Roderick Burgess e os demais membros de seu clã, na busca de conseguirem para si a imortalidade, trancafiaram por engano o sonho, ao invés da morte, seu real alvo. Algo que não está necessariamente claro no princípio, mas que em breve ficará. O Sono dos Justos possui uma metáfora bastante interessante, que sugere que pensemos um pouco sobre um mundo onde as pessoas se tornaram incapazes de sonhar. Ora, se o sonho foi preso, trancafiado, quais seriam os efeitos colaterais de algo assim? O Sono dos Justos vai abordar essas questões de uma maneira não apenas hipotética, mas real. A expressão da ausência do sono e do sonho é algo que acompanhamos ser representada de maneira bastante factível, com uma série de efeitos colaterais causados em escala global. E, se ainda considerarmos o tempo que o sonho ficou trancafiado numa redoma de cristal, a falta dele na vida das pessoas pode ser interpretada aqui, em Sandman, como o mal do século XX, a incapacidade de sonhar. O que eu, Corvo, posso entender e estender, em sentido mais amplo, há também uma falta de perspectiva. Pessoalmente, quando penso no século passado, penso como ele foi marcado por guerras mundiais, regionais, políticas e midiáticas. Penso nos milhões de sonhos interrompidos, nas dezenas de paranoias intencionalmente plantadas por teorias da conspiração, inimigos invisíveis que só existem na mente de tiranos famintos por se manter no poder. Sonhar é algo particularmente difícil quando não temos garantia se iremos durar até o fim do dia, semana ou mês. O aspecto médico e clínico da questão também é bem abordado por Gaiman durante a história. Com o sonho aprisionado, um desequilíbrio do sono acontece e leva pessoas a dormirem por décadas, sem conseguir acordar. E o efeito inverso também acontece. Outras simplesmente não conseguem fechar os olhos. A noção de distúrbio, da ordem onírica, é abordada nos dois espectros. A violência ao onírico faz com que outros pesadelos reais aconteçam de olhos abertos. Estar dormindo constantemente leva à fragilidade, abusos e exploração, como o estupro de mulheres, que vemos aqui. E aqueles que não conseguem dormir são tragados pelo cansaço e esgotamento extremos. E claro, posteriormente são tomados pela loucura, que é o que clinicamente se espera daqueles que não conseguem repousar seu sistema nervoso central e aparelho psíquico. Por décadas e décadas afastado de seu mundo e do mundo dos homens,
O sonho o aguarda. Anseia pelo momento que poderá regressar, sem ter reais dimensões da desgraça, da catástrofe que se tornou o mundo lá fora. O tempo para ele não passa diferente em comparação a uma pessoa normal. Cada segundo foi vivido, sentido, e foram doloridos. E o sonho se ressente, fazendo jus à sua forma antropomórfica dada a ele aqui pelo autor. Vidas foram perdidas, um sofrimento inimaginável. E ele se ressente por cada uma delas. Livre do seu cativeiro, recuperar o que lhe foi furtado é seu objetivo. Suas ferramentas, elma, algibeira e rubi. Mas a vingança é o combustível, aquilo que o incendeia. Sua motivação é ardente. E para os responsáveis, sua forma será apenas o do despertar. O despertar para um eterno pesadelo. Um abraço do Corvo, meus caros.